Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Azevedo. Olha, atualizando você aqui no suporte meu INSS. Muita gente tá mandando áudio aqui pra gente, mandando perguntas aqui no nosso WhatsApp do INSS, perguntando a respeito da abertura das agências. Pessoal, não abriu hoje, na segunda-feira, dia 24 de agosto de 2020, não abriu hoje. A previsão para abertura agora é só depois do dia 14 de setembro de 2020, tudo bem? Então, previsão de abertura das agências do INSS só depois do dia 14 de setembro de 2020. Então, não esquenta a cabeça, não perde tempo com esse negócio de atendimento presencial do INSS. Mas não é disso que eu quero falar não, pessoal. Eu quero falar com vocês a respeito aqui dos 1.045, da antecipação desse 1.045. O INSS trouxe mais uma novidade hoje, também segunda-feira, dia 24 de agosto de 2020. Estou direto aqui no site do INSS, vamos conversar um pouquinho, pessoal. Olha só que interessante, o INSS acabou de publicar essa portaria. Vamos ler essa portaria aqui para você entender, você que está nesse benefício de antecipação de 1.045. São detalhes importantes que eu quero passar para você, assinante aqui do suporte meu INSS, e você também que acompanha aqui o professor nas redes sociais. Vamos ler o que o INSS está passando para a gente e depois eu falo da portaria. Portaria estende período de antecipação de auxílio por incapacidade temporária. Então, você que está auxílio doença, nesse benefício de 1.045, que é uma antecipação uma antecipação, o governo está antecipando, está concedendo, se o seu atestado for aprovado, R$ 1.045. E depois, se você tiver direito, como que você vai rever essa diferença? Ele também já orientou a gente aqui como que a gente vai ter que fazer, tudo bem? Então vamos ler primeiro aqui a questão dessa antecipação. Parcelas de salário mínimo mensal poderão ser antecipadas por até 60 dias, prorrogáveis por igual período mediante análise de atestados médicos. Então até aqui normal, né, pessoal? Você que está acidentado, você que está doente, você que está afastado da empresa com atestado médico ou afastado aí do trabalho, se você não está trabalhando, mas tem um atestado médico e tem qualidade de segurado, você pode pedir o auxílio doença do governo, do INSS, auxílio doença do INSS, e o INSS só está pagando uma antecipação para você. E agora ele colocou mais algumas regras que a gente precisa ficar atento. Foi publicada hoje, dia 24 de agosto, a portaria número 47, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e INSS, que disciplina a operacionalização da antecipação de parcelas de salário mínimo mensal ao requerente do auxílio por incapacidade temporária, antes denominado do que de auxílio doença. Esta antecipação foi estabelecida lá em abril na Lei 13.982 em razão do coronavírus, tá bom? Vamos continuar aqui e passar essa informação para você. O normativo prevê que a antecipação de um salário mínimo mensal será devida pelo período, preste atenção, pelo período definido em atestado médico limitado a 60 dias. Então, até hoje, pessoal, não importava o tamanho do seu atestado. Tem um atestado de 180 dias, tem um atestado de 90 dias. O governo, que é o INSS, ele liberava uma antecipação de quanto? De 30 dias. De 30 dias, tudo bem? E agora, com essa portaria de hoje, do dia 24, também não muda, independente do tamanho do seu atestado, dos dias de afastamento do seu atestado médico, agora será limitado, se antecipar, será limitado a 60 dias. Então, só para deixar claro, até hoje, se você tivesse um atestado de 90 dias, estava limitado o governo antecipar
30 dias. Agora, se você tiver hoje, a partir de hoje, se você tiver um atestado de 90 dias, o governo está limitado a quê? A pagar até 60 dias. Então, ele melhorou aqui. É uma que, né, melhorou. Vamos ver na prática como que vai funcionar isso, né, pessoal? Então, até hoje, dependente do tamanho do seu atestado. Se você tinha um atestado de 100 dias, o governo ele antecipava 30 dias, você ia atrás, depois voltava no médico, pegava outro atestado e colocava um novo pedido para o mês seguinte. De 30 em 30 dias você ia ter que fazer os pedidos. Agora, ele mudou a regra a partir de hoje, dia 24 de agosto. Se o seu atestado for de 100 dias, por exemplo, o governo está dizendo, o INSS está dizendo que vai analisar o atestado e vai poder antecipar 60 dias, para evitar você ir no médico novamente. Os atestados serão submetidos à análise. E é aqui que começa, né, pessoal? Porque é uma coisa ele falar que vai antecipar 30 ou 60, porque agora ele falou que pode antecipar 60 dias com o mesmo atestado, e só que o atestado será submetido à análise, tá bom? Então, aí que é o pulo do leão, essa análise do atestado. O beneficiário poderá ainda requerer a prorrogação da antecipação do auxílio com base no período de repouso informado no atestado médico anterior ou solicitar novo requerimento mediante apresentação de novo atestado médico limitada à prorrogação da antecipação, também ao prazo de 60 dias. Você viu que agora aqui está sempre limitando o prazo de 60 dias aqui, pessoal. Preste atenção, porque aqui tem várias, né? Eu tô lendo o que o governo passou para a gente. Só que a gente precisa ficar muito atento para saber como que ele vai fazer essa questão dos 60 dias. Porque até agora ele estava vindo numa regra, que eram 30 dias, você tentava fazer uma prorrogação ou você colocava um novo requerimento e ele antecipava mais, né, mês a mês isso para você. Agora vamos ver como que ele vai funcionar aqui. Então ele está só mudando um pouquinho a regra, dizendo que ele vai agora conceder, em vez de 30, que são ali a sua antecipação de 1.045, 30 dias, ele está dizendo que já vai fazer durante 60 dias. Vamos ver na prática como que vai funcionar isso. Caso o período estimado de repouso informado no atestado médico não corresponda a mês completo, o valor antecipado será proporcional ao número de dias, na razão de 1 por 30. Agora também tem essa regra aqui, que não tinha anteriormente, que é a regra aqui de contar os dias do seu atestado para pagar só os dias dos seus atestados agora, pessoal. Isso é outro detalhe também que, né, eu tenho um atestado de 20 dias. Então colocou, o governo vai pagar ali os 5 dias, porque os 15 primeiros dias é da empresa. Se você começou a entender que mudou, tá mudando a regra aqui, você precisa entender bem o que a gente está falando, tá, pessoal? O requerimento da antecipação deverá ser anexado por meio do site ou aplicativo Meu INSS e mediante a declaração de responsabilidade pelos documentos apresentados. O atestado médico deverá estar legível e sem rasuras, conter a assinatura do médico emitente e o carimbo de identificação, com registro no CRM ou Registro Único do Ministério da Saúde. Conter as informações sobre a doença, o Código Internacional da Doença, o CID, né? E ainda conter a data do afastamento e o período estimado de repouso necessário. Atualmente, aí ele colocou aqui para fechar, atualmente o atendimento presencial das agências da Previdência Social está suspenso devido ao coronavírus e previsto o retorno dia 14 de setembro em diante. Com o retorno do atendimento presencial, a portaria define que somente poderá requerer antecipação o segurado que residir em município localizado a mais de 70 quilômetros de distância da agência mais próxima, em que haja unidade de atendimento para a perícia médica federal com serviço de agendamento disponível. Você viu, pessoal? E ele colocou muita regra agora, a gente vai ter que estudar essas regras aqui, porque é de hoje para frente, do dia 24 de agosto para frente, a gente precisa ver como que vai se comportar na prática isso, tá? Ele está colocando aqui alguns detalhes que, para facilitar ou para dificultar, vamos ver na prática como que vai fazer isso, né? Vamos ler a portaria aqui agora, pessoal. Ó, a portaria já está no Diário Oficial, publicada dia 24 de agosto, a portaria 47.
Então saiu lá no dia 21 e foi publicada hoje. Vamos passar lá, né? Só depois a gente vai conversar mais a respeito dessa portaria, porque a gente precisa ver como que vai funcionar na prática, isso que é importante. Só que eu já estou atualizando você, que você precisa se atentar a alguns detalhes, pessoal. Vamos aqui, ó, o artigo 1º. Esta portaria disciplina a operacionalização do INSS na antecipação lá do salário mínimo mensal ao requerente do auxílio de incapacidade temporária, o auxílio doença. O INSS, aí ele vem aqui, ó, está autorizado a deferir a antecipação de que se trata o caput para requerimentos administrativos protocolados até dia 31 de outubro. Então ele está dizendo aqui, ó, vai aceitar requerimentos até dia 31 de outubro. Tudo bem? E aí, ele já no parágrafo 2º aqui, ele está dizendo para nós, ó, os efeitos financeiros das antecipações não poderão exceder o dia 31 de dezembro de 2020, ficando ressalvada a possibilidade de segurado apresentar pedido de revisão para fins de obtenção integral e definitiva do auxílio por incapacidade temporária. Então aqui o que ele está dizendo, pessoal? Auxílio doença com coronavírus agora. O requerimento, nesse momento, dia 24 de agosto, os requerimentos serão aceitos até dia 31 de outubro. Então até posteriormente, se a agência abrir em setembro, esse 1045 vai até dia 31 de outubro o pedido. Pediu até dia 31 de outubro, o governo está falando que esse ano, até dia 31 de dezembro, ele paga o 1045. E depois, se você não concordar, é claro, só depois do dia 31 de dezembro, você vai colocar o quê? Um pedido de revisão para análise e obtenção da diferença. Tudo bem? Está aqui na portaria. Depois o artigo 2º. Poderá requerer antecipação de que trata o artigo 1º, o segurado que residir. E aí vem aqui, ó. Olha o outro detalhe aqui para você. O segurado que residir em município localizado a mais de 70 quilômetros de distância da agência da Previdência Social, mais próxima, cuja unidade de atendimento da perícia médica federal esteja com serviço de agendamento disponível. Aqui não ficou muito claro esse artigo 2º não, pessoal. Pessoal do INSS, aqui não ficou muito claro. Vou ter que direcionar meu pedido para uma agência. Vamos ler aqui o artigo 2º só para a gente entender. Ó, poderá requerer a antecipação de que trata o artigo 1º, a gente já falou, o segurado que residir em município localizado a mais de 70 quilômetros de distância da agência da Previdência Social mais próxima, cuja unidade de atendimento da perícia médica federal esteja com serviço de agendamento disponível. Não ficou claro isso daqui não, né, INSS? E esse artigo todo mundo pode fazer ou só quem está nessa regra do artigo 2º? O INSS ele tem que vir esclarecer isso daqui melhor para a gente. Como que vai funcionar esse artigo 2º? Depois, parágrafo 1º. É facultado ao segurado requerer a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária em qualquer agência da Previdência Social cuja unidade de atendimento da perícia médica federal esteja com serviço de agendamento disponível, mesmo que resida em município que se enquadre no dispositivo do caput da situação na qual não terá direito à antecipação que trata o artigo 1º. Parágrafo 2º. Deverá ser anexado ao requerimento da antecipação por meio do site ou aplicativo Meu INSS, mediante a declaração de responsabilidade pelos documentos apresentados, o atestado médico que deverá observar cumulativamente os seguintes requisitos. Está legível sem rasura, conter a assinatura do médico, isso daqui a gente já falou, conter as informações da doença, o CID, conter o período estimado de repouso com a data do afastamento. Parágrafo 3º. Os atestados serão submetidos à análise de conformidade na forma definida em atos editados dentro das respectivas competências pela Subsecretaria de Perícia Médica Federal da Secretaria de Previdência do INSS, INSS,
E o parágrafo 4º, a emissão ou apresentação de atestado falso ou que contém informação falsa configura crime de falsidade documental e sujeitará os responsáveis a sanções penais e ao ressarcimento dos valores indevidamente recebidos. Artigo 3º. Observados os demais requisitos necessários para a concessão do auxílio por incapacidade temporária, inclusive a carência, a antecipação de um salário mínimo mensal, que trata do artigo 1º, será devida pelo período definido no atestado médico, limitado prazo de 60 dias. E o artigo 3º e o seu parágrafo 1º. O beneficiário poderá requerer a prorrogação da antecipação do auxílio por incapacidade temporária com base no período de repouso informado no atestado médico anterior, ou solicitar novo requerimento mediante a apresentação de um novo atestado médico limitado à prorrogação da antecipação ao prazo de 60 dias. E o parágrafo 2º, caso o período estimado de repouso informado no atestado médico não corresponda ao mês completo, o valor antecipado será agora proporcional ao número de dias, tudo bem? Ao número de dias. E o parágrafo 3º, reconhecido em definitivo o direito do segurado por incapacidade temporária, seu valor será devido a partir da data de início do benefício. Ok, né? E o artigo 4º compete ao INSS notificar o beneficiário da antecipação, que trata o artigo 1º sobre a necessidade de realização mediante agendamento de perícia pela Perícia Médica Federal. Parágrafo único. O ato conjunto do INSS, Secretaria da Previdência Social, definirá situações em que realização da perícia referida no caput será dispensada. Então, o INSS aqui, pessoal, tá deixando, ficou assim, a gente precisa estudar um pouco isso daqui, como vai acontecer na prática, porque não ficou muito claro não, né? Não tem perícia, não tem, vai ter que agendar, o perito vai ler o atestado, vai dar sim, né? Vai antecipar, e aí ele já colocou que esse valor de 1.045 vai até dia 31 de dezembro, então esse ano não tem pagamento de diferença, né, pessoal? Só depois vai pedir revisão. Então a gente vai estudar isso daqui na prática, como que vai acontecer. A gente só está atualizando aqui o aluno do professor e você que está acompanhando a gente aqui no suporte do INSS, para você entender que o INSS ele está, né, em vez de ser mais claro, ele coloca umas regras, só que agora ele precisa explicar como que vai funcionar essas regras, porque igual, né, se a gente, né, coloca, mas 70 quilômetros da agência, eu tenho que marcar, não tenho, o perito vai ler o atestado, vai me informar, vai me pagar só os dias. Então ficou bastante coisa no ar agora que a gente vai ter que estudar e passar para o nosso aluno nesses próximos dias aqui. Mas agora, pessoal, vá no médico, pegue o seu atestado médico, vai se orientando. Dúvidas, você chama a gente aqui no suporte meu INSS, porque olha, eu estou falando para você, sozinho você não consegue, né, um bom resultado no INSS, porque você viu, não é fácil, pessoal, a gente precisa entender muito aqui para passar para vocês as informações, tudo bem? Daqui a pouquinho a gente volta com mais um vídeo para você.